Enquanto os preços do petróleo disparavam, nós tínhamos a preocupação com o uso da nossa autossuficiência, ou, no caso, o não uso, em favor do consumidor. Então, o consumidor veio sofrendo, pagando o preço em dólar reajustado em tempo real para agradar, digamos, quem importa gasolina, quem importa combustível. A Petrobras, por uma opção dela, talvez advinda do governo ou não, até agora não se sabe bem, mas reforçada por um certo acordo com o CAD, deixando refinarias a meia bomba, como a gente diz, a 60% da capacidade, inclusive as nossas do Nordeste, para propiciar espaço à concorrência, dita saudável, mas feita em detrimento de abertura de mercado da empresa nacional Petrobras, que eu considero um erro. Eu acho que tem que vir concorrente, tem, mas tem que vir concorrente para concorrer com a Petrobras e deixar ela operar, com toda a sua técnica, sapiência e hegemonia de mercado que possui graças ao seu próprio mérito. Amarrá-la para deixar entrar a concorrência é covardia. É até, tenho dito em alguns pronunciamentos um pouco mais agudos, é até beira a má gestão. Quando alguém me diz, numa reunião, embora a gente esteja embevecido com a história de abrir o mercado a qualquer custo, mas quando um CEO de uma empresa diz em público: estou deliberadamente fechando ou deixando unidades da minha empresa funcionar a meia bomba porque eu gosto da concorrência e acho ela saudável e não tenho medo dela, eu não vejo nenhum CEO de empresa realmente competitiva no mercado dizer isso, sem ser demitido na hora. E isso é o que a gestão da Petrobras por vezes afirmou. Estou fazendo isso. Se é uma política de Estado, vamos reconhecer então que é uma política de Estado. Vamos dizer, olha, o governo mandou eu fazer isso, eu sou uma empresa estatal, o governo quer abrir o mercado para novos players, quer que entre produto importado, quer que o povo pague em dólar a tempo real, porque quer deixar esses agentes novos entrarem no mercado, quebrar a hegemonia da Petrobras, não um monopólio. Veja, porque desde 97 não existe monopólio de petróleo mais. Então é uma política de governo, mas o governo fica num dilema. Ou ele reconhece que está, de fato, interferindo na gestão da Petrobras, coisa que é sempre criticada por todos, menos por mim. Eu acho que tem que ter mesmo uma ingerência saudável. Aceitaria até que o governo dissesse isso. Se estou fazendo isso porque me elegeram para fazer isso e eu estou forçando a Petrobras a deixar suas refinarias paradas para entrar produto importado. Faz parte do meu plano de governo. Mas tem que ter coragem para fazer isso, para falar isso. E aí o CEO da Petrobras estaria livre para dizer isso, sem ter maiores problemas. Só que não, nenhum diz nada disso. Um diz que não interfere na Petrobras e o outro diz que está deixando refinarias deliberadamente desligadas ou a meia bomba para entrar a concorrência. Então, ou esse cara é um má gestor ou o governo está mandando ele fazer. Nós temos que sair dessa encruzilhada. Agora, qual é a outra versão da história? Agora o preço do barril caiu. Então, quando nós estávamos com o preço extremamente alto, tínhamos o problema do povo estar pagando mais do que deveria pelo combustível num país autossuficiente em petróleo. Agora é o contrário. O preço mergulhou. A preocupação agora é com a Petrobras. A Petrobras perde valor de mercado, etc, etc. Por quê? O mercado detecta que a Petrobras vendeu os pés dela no mercado. O que são os pés de uma empresa integrada num mercado? Uma empresa verticalizada, que é o sonho de consumo de qualquer empresa de petróleo. Qualquer empresa de petróleo que nasce tem como sonho de consumo ser uma empresa verticalizada e integrada, ou seja, atuar desde o poço ao posto, desde o poço ao, se possível, até o poste de luz. Então, não ser integrado, fazer o que este governo fez desde o início, e acho que isso foi feito deliberadamente, até com uma intenção de seguir uma determinada cartilha econômica, mas sem as devidas ressalvas e cuidados devidos em relação a quebrar essa empresa em pedaços, vendeu a BR. Vendeu a BR são os postos, para quem não acompanha tão de perto, a BR distribuidora, esses postos que tem a letra BR, verdes e amarelos que a gente vê aí, eram integralmente da Petrobras. Depois passaram a ter, em parceria com alguns investidores, participação privada, mas ainda com controle da empresa Petrobras mãe, Petrobras Holding. BR Distribuidor hoje não é mais da Petrobras, ela não controla mais. Quem olha para a Petrobras como empresa integrada diz, puxa, ela já perdeu os pés.
A proposta que vem a seguir é vender refinarias. Então vai vender as canelas, os joelhos e as pernas. A Petrobras vai flutuar no mercado, vai ficar, se ela vender todas, sem absolutamente nenhuma presença no chamado downstream, refino e distribuição, acesso a você, consumidor. Fica na mão, portanto, de quem comercializa e de quem transforma o produto cru no produto refinado valorizado. Ah, mas ela não vai vender todas as refinarias. Ela diz que ela vai vender as do Norte, as do Nordeste e as do Sul e vai ficar como uma empresa apenas integrada no Sudeste. Isso é bom para a Petrobras como estatal nacional? Isso é de fato um plano saudável? É isso que se quer da Petrobras? Ela é uma empresa que vai se transformar numa independente de petróleo texana, que produz no Golfo do México, refina no Texas e manda combustível para a Califórnia ou para Nova York? Se for para ser só isso, o plano está indo bem. Só que eu acho péssimo esse plano. Petrobras é Petróleo Brasileiro S.A., não é Petróleo do Sudeste S.A. Então, a venda dessas refinarias tira o pé da Petrobras, principal empresa nacional de petróleo, principal empresa nacional e estatal brasileira de petróleo, portanto, submetida sim à política de petróleo quando necessário, e o compromisso que tem que ser feito nessa hora é o governo dizer, olha, eu sou liberal, gosto de investimento privado no setor de petróleo, acho que ele complementa bem e até pode, eventualmente, dirigir os rumos desse setor no futuro. Mas eu não abro mão da minha estatal de petróleo para poder intervir mais diretamente no mercado, na atividade em geral e até impulsionar compras nacionais, impulsionar estaleiros, impulsionar compras locais em geral, de alguma forma amortecer esta volatilidade dos preços internacionais que eu não controlo. Um Estado qualquer do mundo não controla os preços do petróleo, eles são globais. E são incontroláveis. Mesmo que você diga, eu sou a Arábia Saudita, eu sou a Rússia, mesmo eles não controlam, tanto que estão em guerra agora, guerra de preços. Então eles não controlam, eles guerreiam. O Brasil nesse aspecto ainda é relativamente pequeno, é bem maior do que era antes, é bem verdade. Com o pré-sal nós ganhamos um passaporte não só para o futuro da nação, mas também para entrar no grande clube, um pouco tarde demais talvez, o petróleo já não tem tanto valor que tinha, mas ainda é fundamental. Temos aí 50, 60, talvez 80 anos de domínio ainda do petróleo como principal fonte de energia, a mais fácil, a mais custo-benefício, mais acessível de transformação de uma molécula de petróleo em vários produtos derivados, inclusive os plásticos e outras coisas, não estamos falando só de carro e caminhão. Então, esse é um assunto ainda, as pessoas dizem às vezes, é estratégico. Não, estratégico é feijão, não é, meu amigo. Tudo bem, é mais importante realmente feijão para nós. Mas feijão você planta em qualquer lugar, ou em quase qualquer lugar. Petróleo não, você não acha em qualquer lugar, e não planta, e não produz. A natureza colocou lá milhões de anos atrás. Então é estratégico, sim, esse é o aspecto estratégico do petróleo, por isso que se diz que é estratégico. E quando você batalhou quase 100 anos para chegar a uma autossuficiência, você não pode jogar ela fora. Você não pode dizer de repente, agora eu cheguei na autossuficiência, meu consumidor vai poder pagar o preço que qualquer um lá de fora determinar. Se tiver um furacão no Golfo do México e acabar com as instalações do Texas, o preço vai disparar e eu vou acompanhar isso. Não, eu tenho meu próprio petróleo para isso. Claro, eu não preciso estabelecer um mercado paralelo como na Venezuela e dizer que eu vou dar diesel para as pessoas porque tem petróleo. Mas eu também não preciso ir para o outro lado e ser um Japão energético, que não produz uma molécula de petróleo ou de gás e que liga seus fogões todos os dias com gás de Omã, carregado de navio. Há uma diferença entre isso e o Brasil. A política de preços atuais, de preços dolarizados, equalizados a preços internacionais, de países que têm que importar seus petróleos, não cabe para o Brasil porque ela afeta a nossa competitividade. O produto do agro, o produto de qualquer outra agricultura familiar, o nosso dia a dia, o tal do Uber, com a uberização toda, o transporte público, tudo é afetado por isso. E para que a gente, então, brigou tanto e todas as matizes políticas perseguiram esse objetivo, de Getúlio, passando pelo tempo dos militares, a redemocratização, Sarney, Collor, Itamar, Lula, Dilma,
todos, Fernando Henrique, evidentemente aí os nossos governos Lula e Dilma, conquistando a autossuficiência, primeiro ponto, em 2006, depois em função do crescimento econômico brasileiro, bons tempos, deixando para trás um pouquinho a autossuficiência e voltando a ela em 2012, de que valeu perseguir isso com tantas vidas dedicadas, tantas lutas, tanto trabalho do dia a dia, tanta abnegação, às vezes até pagando, sim, por uma plataforma um pouco mais cara do que em Singapura ou na Coreia, mas quantos empregos gerados aqui, quanta escala ganhou essa indústria que agora foi totalmente destruída. Eu estou criticando aqui, reiteradamente, essa questão da política na área de petróleo e agora ela se mostra correta, essa crítica. Porque nós estamos agora no inverso do papel. Enquanto a gente tinha preços altos, afetava um lado, agora está afetando o outro. Esta volatilidade é que é o ponto todo da coisa. Não é o fato de ser a favor quando o preço está alto, a favor de preço doméstico mais suave para a gente, etc. E botar a CID para ser um colchão de amortecimento e depois a Petrobras, que essa é a tese que eu esposo, né? Não é também você eventualmente utilizar a própria Petrobras realmente como longa-manos, como última instância de longa-manos de estabilização de preços internos, com todo o cuidado que se deve ter, que eu reconheço, nossos próprios governos também não tiveram. E, eventualmente, esticaram o preço do sacrifício da Petrobras para manter preços internos e inflação, e esticaram um pouco mais do que deveriam, fazendo com que ela tivesse que compensar isso longamente depois. E aí artificializando, de fato, os preços internamente. Não é isso, não é nem uma coisa nem outra. É um reajuste em patamares, com transparência, e eu posso detalhar isso ocasionalmente numa comissão depois. Estamos apresentando um projeto nesse sentido, mas o ponto é, a oscilação internacional internamente poderia ser manejada de forma bem melhor, porque nós temos autossuficiência em petróleo. Nós estamos, então, agora perdendo valor, perdendo mercado. Aqui dentro mesmo temos essa situação da desverticalização da Petrobras. Isso não está passando pelo Congresso, esse é outro ponto que é importante, nós estamos na luta para que isso aconteça, isso é importante para todos os senadores, para todos os deputados, nós somos os representantes do povo, nós autorizamos a criação de subsidiárias e de empresas estatais, é legítimo que sejamos consultados quando elas forem vendidas ou extintas, é legítimo. Se a gente ou outras legislaturas foram convencidas em algum momento de que era necessário ter uma estatal para fazer determinado papel, o que é que dá o direito de uma pessoa, hoje ministro ou o que seja, simplesmente canetar a sua extinção, a sua venda? Eu acho que tem que passar por aqui. E é saudável que passe, porque a gente discute, debate. Eu posso até perder, dizer, olha, eu não consegui convencer meus colegas que vender a BR era um péssimo negócio. Perdi. Mas eu preciso ter essa chance, né, de debater isso. Como eu gostaria de debater agora, com cada senador e cada senadora, quais seriam as consequências da venda das refinarias das suas regiões. Qual é a consequência de vender a Reman em Manaus? Ah, mas ela está sem investimento faz tempo, ela está deteriorada. Muito bem. Se vender, a maior parte dos especialistas, inclusive eu, que fui especialista dessa área há muito tempo, assevera que ela será transformada num terminal apenas para usar os tanques e vai ser fechada. Não vale a pena investir nela, ela vai ser um mero repassador de produto importado para toda a Amazônia. Bahia, Reneste, refinaria recente, nova, né? Depois de todo esse imbróglio que foi, né, construir a refinaria, com isso, com aquilo, com investigação ou não, ela está lá. E é uma refinaria de primeiro mundo. Vão vender? Por que esse pessoal que quer investir em refino no Brasil não faz suas refinarias? Quem quer comprar feita da Petrobras? O investimento ao refino, meus amigos, minhas amigas, está aberto desde 97. Desde 97 está aberta a possibilidade, por mera autorização da ANP, fazer investimento em refinaria. Ah, não era bom negócio, não é bom negócio. Durante muito tempo não se construiu mais refinaria na América Latina, na América em geral. Então é porque o mercado não aceita isso, não quer. Não é o mercado, nesse ponto, que manda? O mercado disse, não vale a pena investir. Agora, comprar da Petrobras, nego quer. Por que quer?
porque quer tirar mercado da empresa hegemônica, a empresa nacional, num mercado que é importante no mundo, que é o mercado de petróleo do Brasil, o mercado de combustíveis. O grande interesse hoje é o pré-sal, mas é principalmente, sabe o quê? Você, consumidor. Todos nós e todos que estão nos ouvindo. Esse é o grande tesouro do Brasil hoje no petróleo. Consumidor. E é por isso que a venda da BR foi bem aceita. Aí, mas vai entrar dinheiro para o Paulo Guedes, para o Brasil, para a gente gerenciar. Foi bom que deu lucro para a Petrobras. Deu um lucro. Mas deu lucro porque vendeu um ativo super valioso. Né? Rodar agora que vamos ver o modelo. Agora tem que botar outra coisa para vender. Vamos botar mais coisa para vender, para dar lucro de novo. Para dar lucro assim, vendendo sua casa, até eu faço.